Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém? Cumprimenta 5 irmãos e fala: irmão, que bom que você está aqui. Vai ser maravilhoso, tremendo. Tem sido, né? Aleluia. Glória a Deus. Sacode ele bastante. Ele tem que ficar bem desperto agora, porque Deus vai falar ao seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Levante suas mãos para o Senhor e adore aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia. Leve sua voz em adoração e glorifique a Ele nesta noite. Glória seja dada a Ti, Senhor, Deus santo, bendito, eterno, maravilhoso, que realiza todas as coisas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, é que as coisas acontecem, por isso nós estamos aqui, porque nós somos frutos da Tua vontade, nós somos frutos da Tua obra. Oh Deus, nós somos a herança do Senhor nessa terra, e aprove a Ti nos reunir nesse lugar nessa noite, para Tu manifestar a Tua glória em nossas vidas. Por isso nós Te adoramos nessa noite. Adore Ele, glorifica Ele. Glórias a Ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. E nós declaramos, ó Pai, que essa conferência será uma bênção, será sobrenatural, e que os céus estarão abertos, e os anjos de Deus estarão subindo e descendo, e o Filho do Homem estará se manifestando nesse lugar. Aleluia. E o Deus vivo e o Deus eterno estará falando e provendo sinais, maravilhas e prodígios, porque assim o Senhor tem prometido. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Esse livro lindo, poético, revelador, é um livro maravilhoso. Não é apenas um romance, esse livro. Ele é muito mais. Ele é uma revelação do Calvário. Ele é uma revelação dos planos eternos de Deus para o homem, para um povo. Amém? Eu quero que durante essa conferência você fique enamorado com a Ruth. Se você é casado, você explica para sua esposa, né, que é a Ruth o livro. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo e ao teu povo. Vamos orar mais uma vez, né? Senhor, te agradecemos por esse momento tão especial. Momento do céu. Momento que o Senhor reservou para mim e para este povo e para todos quanto ouvirem e assistirem esta mensagem. E que o Senhor agora manifeste uma obra poderosa, Senhor, através das nossas vidas, da minha vida indigna, o Senhor possa fazer algo poderoso nas vidas que aqui estão.
e as que ouvirão. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para a tua glória, fala aos nossos corações. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse livro retrata a história de Ruth, uma moabita, a história de Noemi, esposa de Alimeleque. E essas mulheres, elas são duas figuras. Elas representam as duas alianças de Deus. Noemi representa o Velho Testamento e Ruth representa o Novo Testamento. Noemi representa o povo de Israel e Ruth representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Noemi representa a lei de Moisés. Ruth representa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro traz um quadro tremendo desse plano de Deus com relação ao seu povo aqui na terra. E atrás dessa história, por trás desses versículos, nós, com a graça de Deus, nós vamos ver a obra poderosa do Senhor Jesus Cristo na minha, na sua vida e na vida do seu povo no decorrer das eras. E você vai ver o tanto que esse Deus é maravilhoso e é tremendo. E um Deus que tem planos com a minha vida, com a tua vida, com a vida do homem. Amém? Então Noemi, ela deixou a Palestina, ela deixou a terra de Israel. E aquela terra, irmão, nós sabemos que foi uma terra dada a Abraão, prometida a Abraão e a sua posteridade. E deixar a terra de Israel, deixar aquela terra, significava apostatar da fé. Significava um abandono. Significava virar as costas para as promessas. Quando nós viramos as costas para as promessas, para a palavra de Deus, nós estamos apostatando, nós estamos fazendo como Noemi, se afastando do local a qual Deus estabeleceu para nós. E nós não podemos sair desse lugar qual Deus estabeleceu para nós e sermos felizes. Nós só somos felizes, nós que fomos chamados e escolhidos por Deus, no local a qual Deus reservou para nós. E o local de Noemi era Israel. E quando ela foi para a terra de Moabe, ela foi muito infeliz porque ela estava fora do lugar. Uma pessoa fora do lugar, ela é infeliz. Ela é incompleta. Ela é insatisfeita. As coisas parecem que não dão certo, não funcionam direito. Pelo menos aquela pessoa a qual Deus tem um plano na vida dela. Porque geralmente as pessoas que Deus não apresenta um plano definido na vida dela, ela é infeliz longe de Deus. Ela é feliz, melhor dizendo, longe de Deus. Mas ser infeliz longe de Deus é um bom sinal. Porque é uma luz vermelha mostrando que você tem que voltar. É uma luz vermelha mostrando que você está fora. Agora, se não tiver uma luz vermelha, né? Se não tiver um alarmezinho, a pessoa não vai saber. Então Noemi foi para ali com seu marido e seus 2 filhos. E lá os seus 2 filhos conheceram 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e se casaram com ela. Passaram-se os anos, Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ela ficou viúva. Começou a tristeza. Demorou mais alguns anos, morreram também seus 2 filhos. Morreu Quilom e morreu Malom. E as suas 2 noras ficaram viúvas. E a sogra. Antes de nós entrarmos nesse quadro aqui, nessa situação onde nós estamos no texto, primeiro eu quero voltar em um aspecto aqui. Eles partiram de Israel. E eles partiram
de uma tribo chamada Judá e de uma cidade chamada Belém. E nós somos familiarizados com esses lugares com relação à Bíblia, porque é uma tribo a qual Deus preordenou para um propósito. Nós sabemos que Judá é um dos 12 filhos de Jacó. E quando Jacó foi abençoar os 12 filhos, quando ele estava para morrer, isso era uma tradição patriarcal, e eu acho que deve ser uma coisa que deve ser mantida também, nós abençoarmos nossos filhos. Mas quando Jacó foi abençoar os seus 12 filhos, e aquela bênção foi uma bênção profética, aquela bênção determinou o destino deles. A profecia de Deus liberada em nossas vidas determina o destino das nossas vidas. E o destino de Judá era o seguinte: o cetro não se apartará de Judá. Ou seja, o rei e o reinado do meu povo sempre virá de Judá. Sempre virá dessa tribo. Esse é o destino a qual Deus preordenou para essa tribo: reinar sobre o meu povo. O rei nascerá dela. Você vê que Noemi e Abimeleque saiu de uma tribo a qual era preordenada para vir o rei. Mas eles não estavam ainda no tempo do rei, de ter rei. Eles estavam no tempo onde havia juízes sobre eles. Mas eles saíram dessa tribo. E não somente da tribo, eles saíram de Belém. E nós sabemos que Belém também existia algo pré-ordenado para Belém. Mas adiante o profeta Isaías ia falar acerca de Belém. E dizer que Belém, a menor das cidades, seria exaltada. E de ti nasceria o príncipe, o Messias, o rei do meu povo. Aleluia. Então eles estavam saindo de um lugar onde estava preordenado na presciência de Deus enviar e trazer aquele que é rei dos reis, que é senhor dos senhores. Judá e Belém. Eles vieram de lá. E o que ocorre? Quando Noemi ficou viúva, suas noras ficaram viúvas, nós lemos aqui no versículo 7, saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar de onde estivera. E agora nós vamos entrar nos pontos bem interessantes da mensagem. Esses pontos que dividem água na nossa vida, na vida da igreja. Primeira coisa, quando aquela situação ficou de um jeito em que ela viu e que ela reconheceu que aquela situação foi fruto de uma decisão errada e que ela tinha que voltar, ela decidiu voltar e partiu do lugar de onde ela estivera, ou seja, de Moabe, para retornar para onde? No final diz, para a terra de Judá. Noemi resolveu voltar. E esse voltar significa iniciar uma jornada de regresso para o seu povo, de regresso para o seu Deus, de regresso para as suas origens, em direção ao Senhor. Isso simboliza aquela decisão que nós tomamos: este é o caminho. Este é o caminho que eu tenho que seguir. Não adianta eu ficar mais nessa terra de Moabe. Não adianta mais eu ficar longe. Não adianta mais eu viver essa vida que não tem sentido, essa vida superficial, essa vida falsa. Eu tenho que tomar um rumo na minha vida. Eu tenho que seguir por um caminho. E qual é o caminho?
Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Elas tinham que voltar para ajudar, elas tinham que ir para o caminho do Rei, em direção ao Rei, em direção ao Senhor, em direção ao seu Deus. E para nós irmos em direção a Ele, nós temos que tomar uma decisão e sairmos do lugar onde nós estamos e darmos um passo em direção a Ele. E foi isso que Noemi fez. Saiu de onde ela estava. Pronto, começou uma jornada. E agora vem um questionamento para nós. Nós começamos uma caminhada com o primeiro passo, certo? Só que o primeiro passo não é o fim, é apenas o começo. Sair não quer dizer chegar. Existe uma jornada. Se eu saio até a porta, até o meu carro, eu vou dar alguns passos até lá. Mas o sair não indica que eu cheguei. Existe uma jornada. Existia uma jornada para Noemi. Existia uma jornada para Orfa e para Ruth. Assim como existe uma jornada para mim e para você. Existe um caminho a trilhar para nós. Nós já saímos. Na nossa maioria aqui, eu creio que sim, nós já demos o primeiro passo, mas nós não chegamos. Existe todo um percurso. Existe toda uma jornada, e durante essa jornada muitas coisas nos aguardam. Muitas coisas estão para acontecer ou estão acontecendo. Muitas coisas nós iremos viver. E essas coisas vão determinar se nós vamos prosseguir ou não. Eu posso chamar essas coisas como filtro de Deus. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A gente parece que, ultimamente, a gente está tão acostumado com o Evangelho que parece que esses tipos de versículos, de comentário, de visão, cada vez estão mais longe da igreja. Esse tipo de reflexão, esse tipo de pregação, cada vez é mais obsoleta, porque não interessa, não empolga ninguém, parece que não enche os olhos. Mas é a grande realidade, a verdade espiritual das coisas, a qual Deus está falando para você. Deus trouxe aqui para falar ao teu coração, para manifestar a você a palavra dele, para mostrar para você que existe um caminho, existe uma jornada, e que você tem que perseverar nessa jornada até o fim, e que você foi chamado, e você tem que ser um escolhido de Deus, e somente o escolhido chega no final. Nós tínhamos 2 mulheres, mas nós sabemos que só uma chegou. E essas 2 mulheres é a igreja. É a igreja, as 2 alas da igreja. A que chega e a que não chega. Aqui é trigo e aqui é joio. Aqui é verdadeira e aqui é falsa. Aqui é Abel e aqui é Caim. Aqui é Jacó e aqui é Esaú. Aqui é Ruth e aqui é Orfa. Agora, ambas saíram. Ambas decidiram. Ambas iniciaram a jornada. Ora, o povo que quando saiu de Israel, saiu 2 milhões de pessoas.
2 milhões de pessoas saíram do Egito. Mas quando chegaram em Canaã, daquela geração? Foram apenas 2 daquela geração. 1 em 1 milhão daquela geração chegou. É o fim que decide, não é o começo, não. É o final. Tem gente que começa tão bem. Amém. Mas parece que vai acabando a gasolina. Vai ficando embaraçado. Vai olhando, começando a olhar para trás. Vai criando minhoca na cabeça e muitas ideias. Daqui a pouco está até dentro da igreja. Mas é órfã, não é Ruth. E se ficar naquele espírito, não vai chegar. Porque essa é a forma mais inteligente que o diabo tem de segurar as pessoas. É fazer com que elas pensem que estão no caminho sem elas estar. É fazer com que elas pensem que elas estão bem com Deus sem elas estar. É massagear o ego delas e não tratar com o coração. É curar superficialmente a ferida e dizer, você está sarado, e ela estando podre por dentro. E ela afirma estar no caminho, e até está, mas ela não vai chegar. Aqueles 2 milhões, a maioria não chegaram, embora eles tivessem passado por coisas tremendas. Foram batizados no mar, Paulo diz que eles foram batizados no mar. Mas aquele batismo não resolveu. Tem que batizar? Tem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Tem batismo domingo. Aproveita. Mas só serve para o eleito. Quantos eleitos tem aqui? Diga amém. Amém. Eles foram batizados na nuvem, receberam o poder da nuvem. Referente ao poder do Espírito Santo. Dançaram no Espírito com Miriam. Mas não resolveu. Porque não está firmado nisso, irmão. Não está firmado apenas em um ato. Não está firmado em você dar o dízimo, você dar a oferta. Não está firmado em você falar em línguas ou deixar de falar em línguas. Não está firmado disso, não. Está firmado na soberana graça de Deus, na misericórdia de Deus sobre nossa vida, em fazer com que nós sejamos impulsionados a fazer sua vontade. Está firmado nisso, em crermos nele, em crermos em sua palavra. Você não pode definir um eleito, definir quem é salvo, quem não é, pela aparência. Você não pode definir quem é que chega, quem é que não chega, pelo aspecto religioso, pelo aquilo que ele faz na igreja ou deixa de fazer. Aliás, chegou 2 homens no templo, um publicano e um fariseu. O fariseu orava assim: Senhor, graças te dou porque dou o dízimo de tudo que eu tenho. Jejum 2 vezes na semana. Todo sábado estou na sinagoga. E não sou como os demais homens. O publicano baixava o rosto e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Jesus Cristo disse: o publicano, a oração dele foi aceita, mas daquele fariseu foi rejeitada. O fariseu só tinha aparência. O fariseu, ele era da igreja de Orfa. Ele tinha toda uma aparência de que ia chegar. Ele era batizado, ele dançava no Espírito, ele fazia um monte de coisa. Dava o dízimo na igreja, fazia tudo. Mas não resolveu, não.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Elas saíram. E elas saíram em direção a Judá. Elas saíram em direção à religião do rei. Elas saíram em direção a Belém. Elas saíram em direção a uma manjedoura. Elas abraçaram o caminho da humildade e da humilhação. Ora, Noemi voltar, mas que humilhação voltar. Como é humilhante voltar fracassado. Eu já voltei fracassado de um curso. Como é difícil. Ninguém te entende, só Deus. Você sabe porque você fracassou, mas ninguém sabe. Todo mundo olha para você e não deu conta, isso, aquilo. E você tem que engolir tudo aquilo. E ela estava voltando fracassada. Porque afinal de contas, quando ela saiu, a terra era um Brasil, né? Era um Nordeste. E ela estava indo para os Estados Unidos. Mas chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos virou Nordeste. E o Brasil desenvolveu. Aí tem que voltar. Mas aquilo representava também que o caminho que ela escolheu foi um caminho que é um caminho de humilhação mesmo. O caminho da cruz é um caminho de humilhação mesmo. As pegadas do rei são pegadas de humilhação mesmo. É pegadas de humildade mesmo, é um caminho de humildade. Tem que ser humilde para abraçar esse caminho. Tem que ser humilde para andar nesse caminho. A soberba não combina com quem está nesse caminho. O orgulho não combina com quem está nesse caminho. A arrogância não combina. A vaidade, o estrelismo não combina com quem está nesse caminho. Porque quem está nesse caminho, o rei desse caminho não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nasceu no meio do esterco, no meio de animais. Ele veio por baixo, para que todos sejam nivelados por baixo. Agora tem gente de nariz empinado, que só porque ele é rei, querem se nivelar por cima, mas esquecem que ele veio lá pelo pó. Que ele se esvaziou, se tornou homem, e na forma de homem se tornou servo. E na forma de servo se humilhou. Para que o rico, o pobre, o preto, o branco, todos desçam. Ninguém sobe, todos têm que descer. Porque o caminho de subir é descer. O caminho da exaltação é a humilhação. O caminho da glória é a cruz. E foi esse caminho que elas estavam indo. O caminho de Judá, o caminho de Belém, o caminho do Messias. E a igreja morna, e a igreja verdadeira vinha junto. Por quê? Se Noemi não apostatasse, Ruth não entraria. Se Noemi não se afastasse do Deus de Israel, Ruth não entraria. Se Israel não virasse as costas para ele, eu e você não entraria. A igreja não entraria. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos receberam, dá uma glória ao Deus Emanuel. Aleluia.
endurecimento em parte em Israel, que a Bíblia diz, para que os gentios que somos nós pudéssemos entrar. Deus endureceu eles. E o coração de Noemi foi endurecido e ela teve que apostatar de Deus para Ruth poder entrar. Porque Ruth estava dentro dos planos eternos de Deus. Assim como eu e você estava dentro dos planos eternos de Deus. Deus tinha dito para Abraão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas antes de Emanuel chegar, do Deus conosco chegar, somente Israel era abençoado. Onde estava a bênção para as famílias da terra? E ele disse, quando aquela mulher gentia vinha correndo atrás dele, e ele não deu atenção para ela, ele disse: olha, eu não fui enviado a você, mas as ovelhas perdidas de Israel. E ela se humilhou e disse: mas os cachorros também comem. Ela disse: os gentios são cachorros, sim, são imundos, mas eles também comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. E ele abriu um parênteses para aquela mulher. E ele disse: grande é a tua fé. Nem em todo Israel, nesse povo a qual eu vim, que é o meu povo, eu vi uma fé como a tua. E quando aquele povo rejeitou, eu e você, a porta da graça foi aberta para nós. E a promessa que estava guardada em Abraão caiu sobre nós. E todas as famílias da terra foram abençoadas nele, em Jesus Cristo. Aleluia. E Noemi teve que sair para Ruth poder entrar. E elas vinham retornando para Judá, para Belém. E elas vinham caminhando. E elas estavam no caminho. E como peregrino, relata bem essa história, como John Bunyan foi feliz em 1600, não sei quanto, em escrever aquele livro, porque ele retrata exatamente essa jornada peregrina do cristão. Vejam, Ruth e Orfa não conhecia Israel. Conhecia o Deus de Israel por ouvir falar. Mas eram estranhas, estrangeiros. E elas teriam que andar por um caminho e ir para um povo que elas não conheciam. E passar a fazer parte desse povo. Isso sou eu, não é? Isso não é você? Isso não é tudo? A gente entrou nesse povo aqui, ó. A gente estava em outro povo. A nossa história era outra, o nosso caminho era outro. Mas nós fomos ajuntando a este povo chamado povo de Deus, que está caminhando em direção aos céus, e nós estávamos indo na direção oposta, e nós entramos nesse mesmo caminho, e agora nós fazemos parte desse povo. Qual povo? O povo de Deus. Mas aí teve a primeira prova. E hoje nós só vamos até essa primeira prova. Noemi disse para elas: disse Noemi, versículo 8: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. As duas falaram isso. Em outras palavras, Noemi disse: olha, fiquem. Vocês serão mais felizes aqui, em Moabe, com outros maridos que vocês vão ter. Esse caminho é difícil. Esse caminho não é fácil, não. Vocês querem mesmo isso para vocês? Você tem certeza? Hoje em dia não tem que ter certeza, não. Vem para cá, vem ser abençoado. Tem certeza?
Você tem que ter certeza da sua bênção. Gente, alma e destino eterno é coisa séria. Bênção é bom, mas olha, vou te dizer, tem muita gente sendo abençoado, mas que a vida que eles estão vivendo na igreja, o evangelho que eles estão engolindo, não corresponde com a realidade do outro lado. Pode estar certo. E a primeira prova foi essa. Vocês estão certos da decisão que vocês tomaram? Você quer batizar mesmo? Tem certeza? Olha, vai custar um preço, hein? Vai custar um preço. Você quer mesmo? Você quer ser criticado? Zombado? Humilhado? Desprezado? Rejeitado? Eu sofro rejeição todo dia. Todo dia eu enfrento rejeição. Porque eu não consigo ser como eles e nem quero ser. Então eu tenho que ficar de lado. Todo dia. Você quer isso? Jesus disse: aquele que quer vir após mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, marido, filhos e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você quer esse caminho? Vocês querem? E elas choraram. Elas estavam emocionadas com a palavra. Elas estavam emocionadas com tudo aquilo. Com aquele culto maravilhoso. Elas estavam emocionadas com aquele pregador, contador de piadas. Elas estavam felizes com a bênção que elas estavam vendo. Paralítico andando e tudo, e elas estavam chorando, e limpando o nariz, e aquela coisa, e lágrima, e parecia uma torneira aberta, e em voz alta, gritando, porque era um avivamento aquilo. E elas estavam pulando para um lado e pulando para o outro, porque afinal de contas, a emoção é bom demais. Mas decidir as coisas na emoção é a maior tragédia que existe. Às vezes você se arrepende pro resto da vida. Porque comprou na emoção, casou na emoção, fechou o negócio na emoção. Quando a emoção passa e a realidade você consegue ver, porque antes estava entorpecido. Ah, meu filho, agora você já assinou. E elas estavam emocionadas, chorando, e elas diziam: não iremos contigo e ao teu povo. O que equivale a dizer: não, nós aceitaremos esse caminho, nós aceitaremos o teu Deus. Nós iremos nessa jornada. O filme do Peregrino não para de passar aqui, ó, igualzinho. Nós iremos. Como é que é o nome daquele personagem? Não, eu vou contigo. É o flexível. O flexível falou que ia, mas ele era flexível. Nós vamos. Nós estamos contigo, Jesus. Quando chegou na hora do Getsemane. Eita Deus. Aquilo foi prova de fogo. Mas havia uma eleição, não tem jeito. Eles fraquejaram, mas eles foram, até covardes eles foram. Mas eles não traíram o mestre como fez Judas. Eles não venderam o mestre. Eles tiveram medo. Foi a prova mais difícil da vida deles. E a única coisa que fez com que eles passassem naquela prova foi a graça de Deus. Por eles mesmos eles estavam reprovados.
Por mim mesmo eu estou reprovado. Por você mesmo você está reprovado. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Sabe quem prepara a noiva? Será que alguma igreja pode se preparar? Algum pastor pode preparar alguém? Algum ministério? Ninguém prepara a noiva, porque a noiva já está preparada. Desde antes da fundação do mundo, o caminho dela já está provido, o caminho dela já está preparado. Deus já elegeu, já escolheu, como escolheu a Ruth, e Ruth não falharia com o Senhor. Deus tinha escolhido Abraão, e por mais que Abraão tivesse fraquezas, ele não ia falhar para que aquelas promessas fossem cumpridas em sua vida. Ele escolheu aqueles 12, mas ele sabia que um era o diabo. Mas ele sabia que os 11 teriam fraquezas, mas eles não falhariam. E quando o Pentecoste veio, a prova veio, eles foram mortos, foram perseguidos. Somente um dos 12 morreu de morte natural, mas eles foram naquele caminho até o fim. Deus já sabia do final deles. Deus já sabia do final de Ruth. Deus já sabe o teu final, Deus já sabe o nosso final. Mas ali elas tiveram aquele momento. E elas disseram, nós iremos contigo. E choraram e tudo. Mas nós que já sabemos o fim da história, nós sabemos que só Ruth foi. E Deus vai falar conosco durante esses dias por que Ruth foi e por que Orfa não foi. É isso que interessa para mim e para você. Porque nós temos que ir. Nós não vamos olhar para trás. Deus tem um chamado para nós. Nós estamos sendo guiados pela sua voz. Nós temos um objetivo. Nós não podemos nos desviar desse objetivo. Nós temos uma carreira. Nós temos um caminho. E aquele que começou a boa obra em mim e em você nesse lugar, ele vai completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fique de pé e glorifique esse Deus poderoso e maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Deus bendito e santo, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse lugar, por essas pessoas que estão aqui. Aleluia! Tu tem um propósito com elas. Deus tem um propósito com você. Foi Ele que te trouxe. Não foi ninguém que te trouxe você, senão Deus. E Ele que falou contigo nesta noite. Porque Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. Tu és dele. Aleluia. 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 Ele quer te fazer como Ruth. Tu és Ruth. Oh, Deus bendito, Deus santo. Aleluia. Abre seu coração nessa noite, meu irmão. Seja livre nessa noite para adorar. Seja livre nessa noite para você andar com Deus, não por emoção como foi Orfa, mas andar por fé. É por fé. As emoções existem, elas são boas, mas quem dita o rumo da nossa vida é a fé, é a palavra de Deus. Feche seus olhos e adore aquele que vive e reina sobre a tua vida nesta noite. Deus abençoe o teu povo nessa noite, todos que ouviram a tua voz. Faz uma obra poderosa em cada coração, Senhor. Oh Deus, faz-nos seguir esta rota, essa jornada, com os passos firmados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor. Para a glória de Deus. Adore ao Senhor, levante suas mãos para Ele, adore a esse Deus maravilhoso. Adore, adore e rende a sua vida, renda a sua vida, renda a sua vida a Ele. Ele te comprou, tu és dele, Ele te comprou com sangue. Entrega a tua vida a Ele nessa noite, entrega tudo ao Senhor. Oh, aleluia. Então adore a Ele. Adore, libere a sua adoração a Ele. Você diz
disse: enquanto eu viver te adorarei. Então adore, adore. Dê glória ao seu nome. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Bendito seja o nome da tua glória, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite. Oh, aleluia. A bênção de Abraão caiu sobre a tua vida. Aleluia. Glorifica esse Deus. Dá um forte aplauso. Dá um forte aplauso a Ele. Oh, bendito seja tu, Senhor. Aleluia. Seja abençoado, seja enriquecido com a graça de Deus. Seja enriquecido com as misericórdias do Senhor Jesus Cristo. Seja enriquecido com as bênçãos do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Satanás foi derrotado na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Dá um amém bem forte. Glória a Deus.